Eu vou ensinar como fazer um tratamento de pele por meio de separação de frequência. Primeiramente, vamos abrir a foto a qual a gente quer editar. Eu não vou estar ensinando o passo a passo pelo Lightroom, que seria a questão da edição das cores e tudo mais, primeiramente, né? A questão das luzes, balanço de branco, etc. Mas eu vou direto ao ponto, que é o tratamento de pele. Então, arrastar a foto aqui para a parte de cima para ela abrir. Então, essa é a foto que a gente vai fazer o tratamento de pele. Ok? Primeiramente, a gente tem que duplicar a camada. Caso a gente trabalhe direto nessa camada plano de fundo, a gente perde a foto original. Então isso seria muito ruim, porque se eu quiser apagar, voltar e fazer todos os retoques novamente, eu não conseguiria e estaria perdendo. Então é necessário, primeiramente, duplicar a camada, que usa o comando Ctrl J. Duplicou a camada, primeiramente o certo é a gente verificar o que há de interferência na foto e o que a gente não quer mostrar. Nesse caso aqui, a gente pode ver que tem a questão aqui da tomada, né, no fundo, e que isso não é legal tá aparecendo. Então, primeiramente, a gente vai utilizar a ferramenta de laço, passar com o mouse em volta, segurando, tá? Tem que estar clicado. Aí solta, clica com o botão direito do mouse em cima e clica em preencher. Pronto. Uma das áreas de interferência, nós não temos mais esse problema. Depois eu vou estar ensinando alguns truques mais, mas por enquanto essa questão é básica. Para a gente iniciar o tratamento de pele, a gente vai criar um grupo separado para fazer a separação de frequência. Então eu vou colocar aqui que a gente vai fazer o tratamento de pele, separação de frequência. Vocês vão duplicar a camada novamente e vão arrastar para dentro dessa camada pele. Eu costumo duplicar 3 vezes, porque esse eu só vou utilizar 2, que seria a alta, que é alta frequência, e baixa frequência. Essa outra camada eu deixo aqui caso eu necessite arrumar uma das camadas porque não deu certo, ou eu precise realmente duplicar novamente e começar o trabalho do zero. Então eu sempre deixo uma camada a mais para garantia. Para a gente fazer a separação de frequência, a gente vai começar primeiramente pela baixa frequência, e a gente vai aqui em filtro, desfoque gaussiano. Como que a gente sabe que está fazendo o desfoque certo? Eu tenho que conseguir enxergar o olho, então não pode ser uma coisa assim, que eu não enxergue nada, sabe assim? Não pode ser. E não pode ser também algo que eu esteja vendo todos os poros e tudo mais, porque senão eu não vou conseguir fazer essa separação. Então eu utilizei aqui na foto que eu tenho pronto, 2,9. Podia ser 3, eu tô colocando só porque é o mesmo valor que eu já tinha utilizado. Então dá um OK. Aí eu vou para a camada alta frequência. Eu vou em imagem, aplicar imagem. Vou utilizar aqui a baixa frequência. Vou utilizar aqui em subtrair, escala 2 e deslocamento 128. Pronto. Aqui, se você ver, ele já fez a separação. E por que a gente utiliza o subtrair? Para ficar uma forma fácil de vocês sempre lembrarem. Então, pensando assim, eu tenho aqui a camada 1, que é onde eu tenho os poros, onde eu consigo ver a nitidez e onde, inclusive, eu tenho as imperfeições, que é o que a gente vai corrigir. Mas, na camada baixa, já está tudo embaçado, então eu não consigo ver tudo isso com facilidade. Quando eu vou para a camada alta, ela está me jogando de volta essa nitidez. Então é como se fosse um menos o outro, então é como se fosse assim, a camada original menos a camada do desfoque, o que sobra? Sobra a nitidez, que é o que temos aqui. Então, se vocês aproximarem bastante, vão ver que tem alguns porozinhos que fica.
Então tudo depende também da resolução da sua foto para você estar utilizando, que você vai enxergar isso com muito mais facilidade numa foto com uma resolução melhor. Então se você vê aqui a resolução da minha foto é bem alta, o que faz com que, querendo ou não, faz com que a gente consiga enxergar isso com facilidade. Se eu tiver uma foto que seja pequena e que tenha uma qualidade baixa, dificilmente eu vou conseguir enxergar isso com tanta naturalidade. Essa camada alta a gente vai estar colocando em luz linear, ou seja, uma junto com a outra continua dando a foto completa. Mas para fazer o tratamento de pele, não adianta eu borrar a parte da nitidez, porque aí eu vou estar perdendo. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vou estar utilizando aqui, ó. Sempre a gente vai utilizar pincel de mistura, tá? E essa caixazinha aqui, ela tem que estar transparente, tá? Sempre estar transparente. Então, qualquer coisa, você tem que limpar o pincel. Bom, vamos lá. Basicamente, se você usar aí o cochete de um lado e de outro, um aumenta e outro diminui, ok? Para fazer esse tratamento, você tem que estar na camada baixa. Porque se eu tiver na camada alta e fizer isso, ó, eu começo a borrar e tudo fica sem nitidez. Então, a gente vai usar sempre a camada baixa. E sempre respeitando as luzes. Então, tudo que você for fazer, eu normalmente deixo até desligada aqui a camada alta, para eu conseguir enxergar melhor onde eu tenho luzes claras e as luzes mais escuras. O meu pincel, ele tem que estar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu sempre tenho que estar acompanhando isso. Vou colocar aqui. Então, assim, e sempre com o mouse, vocês vão fazer duas voltinhas só, para poder aplicar esse tipo de tratamento. Então sempre é duas e eu vou indo. E meu pincel, ele tem que estar respeitando as minhas luzes. Sempre eu tenho que estar respeitando as minhas luzes. Por quê? Quando eu tô fazendo isso daqui com o pincel de mistura, ele tá misturando as cores onde eu tô passando o mouse. Conforme ele vai misturando as cores, eu vou diminuindo essas as manchas que a gente tem na pele, né? Às vezes por acne ou por algum outro problema. Questão de mancha mesmo, né? Que muita gente tem mancha do sol ou por acaso de algum borrado na maquiagem. Então, basicamente, é sempre assim, fazendo duas voltinhas e não mais que isso. Porque se eu começo a fazer várias vezes assim, ele vai começar a borrar toda a imagem. Então, não poderia ser. Tem que ser assim. Sempre duas voltas. Ó, voltando aqui, só para lembrar que eu sempre tenho que respeitar o tamanho da minha luz. Então, aqui eu tenho uma área bem maior. Então, eu tenho que respeitar essa luz. Por isso que eu vou fazendo com o pincel, eu aumento, eu diminuo. E por isso que vocês sempre têm que usar, igual eu particularmente gosto de usar bastante essa questão do cochete, porque eu acho que facilita para agilizar todo o processo. Pelo menos para pele de boneca. Então, ó, se a gente ver aqui agora, a gente consegue ver que eu mantive os poros e eu ainda tenho algumas imperfeiçõezinhas, tá vendo? Mas eu mantive aqui todos os poros na pele, que é importante para não parecer que tá um borrão no rosto. E aí eu costumo vir aqui na camada alta, eu utilizo essa ferramenta de pincel, que é o pincel de recuperação de manchas, mas sempre assim, só se for em questões bem pequenininhas. Então aqui, ó, que é uma questão pequenininha, só para tirar algumas imperfeiçõezinhas que fica.
Aí eu vou clicando em cima dos pontos que eu quero. Mas tem que ser coisas pequenas que eu não consigo ver. Esses pontinhos é porque como eles também têm eles são texturas, então nessa camada de alta frequência eles sempre aparecem. Então aí eu vou tirando eles da camada alta. Pronto, basicamente o tratamento de pele é isso, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer agora o Dodge and Burn, que é a questão de clarear e de escurecer as partes escuras. Então agora aqui, ó, Ctrl, Shift, aí Ctrl, Alt, E, para eu duplicar a camada. Ela vai mesclar essas duas camadas, que foi as que eu tinha selecionado com Ctrl. E agora eu vou criar uma pastinha para fazer o Dodge and Burn. Então, Dodge and Burn. Aí eu vou criar duas camadas, tá? Vazias, que é aqui, nesse maisinho. E um é o Burn, que são as sombras. E aqui é o Dodge. Os dois tem que estar ali na opção como luz indireta. Então eu venho aqui em luz indireta nessa caixa para os dois. Eu selecionei os dois para ser rápido, tá? E aperto um Enter, que aí os dois vão estar aqui em luz indireta. Aí eu venho aqui no pincel. Só que eu não vou estar utilizando mais o pincel de mistura, eu vou utilizar a ferramenta pincel mesmo, que é a básica, que é de tinta. E aí no Dodge eu vou usar o pincel branco e no Burn eu vou utilizar o pincel preto. Então aqui, ó, no Dodge, todas as partes que são brancas, eu vou passar um pouquinho para clarear. Eu quero clarear bastante aqui, perto da sobrancelha. Aparentemente não tem nada. Lembrando que o fluxo tem que estar em 3%, ok? Sempre em 3%. Então aqui eu vou dar uma clareada aqui no queixo, em cima do nariz. E aqui a gente vai pensando como se fosse uma maquiagem, né? Onde a gente ilumina e onde a gente faz os contornos. Aí eu venho aqui no Burn, troco o pincel e passo nas partes que eu quero dar uma escurecida. Então, certinho. Aí a gente olha assim e fala assim, nossa, não mudou nada. Mas mudou, dá uma iluminada, dá um realce, dá um contraste melhor pra foto. Aí a gente, de novo, seleciona os dois com Ctrl e aperta Ctrl, Alt, E, pra mesclar as camadas novamente. Eu costumo dar um Ctrl J para duplicar ela novamente. E para manter aquela... como que eu falo? Aquela textura e aquela nitidez que a gente tanto ama de ver no Instagram, nas fotos. A gente vem aqui em Outros, Alta Frequência. Aí a gente vai colocar... A gente não pode nem tá vendo a cor dos olhos, tá vendo? E nem deixar ele também totalmente sem enxergar. Então aqui eu consigo enxergar bem. Aí eu venho aqui e coloco ele como luz linear. E aí tá uma coisa exagerada, né? Vou olhar e falar assim, nossa, mas tá muito. Aí eu venho e diminuo um pouco aqui a opacidade, até eu achar que ficou alguma coisa natural. Bom, olhando assim, agora tá bem natural. E pra fazer, se vocês quiserem, igual pra clarear no dente, também pode estar utilizando o Dodge and Burn pra dar uma melhorada nisso. E é basicamente isso. Aqui eu tenho a foto pronta já, que foi uma que eu fiz com mais... né, mais refinadinho, mas é basicamente isso. Então aqui eu vou desligar aqui essas camadas só para vocês verem de forma rápida aí a diferença de um para o outro. Aqui o antes e o depois, antes e o depois. Então é basicamente isso. Obrigado, até a próxima aula.